Olá, eu vou apresentar aqui o meu projeto de conclusão de curso, que é um sistema de registro e documentação de sessões psicoterapêuticas. Ao entrar aqui, a tela inicial dele é a página de login, onde eu preciso de um e-mail e senha. Esse e-mail e senha já estão pré-estabelecidos lá no CIDR, lá do database, no meu projeto, no código do projeto. Então, eu vou entrar lá com e-mail e senha, vai colocando o e-mail e senha corretos, ele adentra o sistema. Eu vou sair aqui, coloquei a parte da autenticação para que ele não permita voltar ou entrar no site sem ter a senha. Eu vou colocar lá uma senha errada, ele não vai dar acesso. Se eu colocar a senha correta, ele vai dar acesso ao sistema. Aqui na página inicial eu tenho uma listagem de pacientes. Aqui, como não tem nenhum paciente cadastrado, tem um campo de busca, um botão aqui que é de um gráfico de indicadores, que depois eu vou mostrar, e um botão de novo paciente, que é para clicar nos pacientes. Aqui eu vou criar um paciente novo com CPF, e-mail, telefone e o status, que é ativo, em pausa ou inativo. Se eu colocar o ativo aqui, ele vai cadastrar. A partir daqui eu tenho o meu paciente cadastrado. Vou cadastrar um novo aqui. Aqui eu fiz uma lógica que ele, se eu colocar o mesmo CPF, ele não aceita. Eu vou colocar aqui o mesmo e-mail, o mesmo telefone, ele aceita normal, mas o mesmo CPF, ele me dá uma mensagem que o CPF já está cadastrado. Se eu alterar o CPF, ele cadastra normalmente. Então aqui criei dois pacientes. Dentro do paciente eu consigo mudar o status dele para ativo, em pausa ou inativo. Ele está aqui com as cores ali, verde, amarelo e vermelho, então eu consigo trocar isso. Aqui eu também consigo editar os dados dele. Vamos tentar aqui colocar o 63, que é do outro. Ele também já vai dar que o paciente já está cadastrado. Vamos alterar aqui Rafael Padilha 2, salvar as alterações. Ele vai me dar a alteração em ambas as páginas. Aqui também tem o cadastro de novas sessões. Toda vez então que a sessão ele fica sem eu poder colocar, aqui eu tenho que clicar numa nova sessão para ele numerar a sessão e me dar a data da sessão. Então aqui eu consigo fazer o registro, e aqui eu tenho um campo para indicadores de palavras-chave, indicadores clínicos, que eu posso ou não, é opcional essa parte. Então eu consigo salvar a sessão sem indicadores clínicos. Se eu quiser alterar, eu consigo alterar ela mesmo aqui na página. Eu vou colocar aqui agora um indicador clínico e salvo a sessão. Então a sessão salva com sucesso, tem a mensagem lá em cima. Caso eu queira fazer uma nova sessão, eu vou clicar lá, ele já vai numerar automaticamente a minha sessão, e eu consigo, se eu for salvar, eu dar um erro ao salvar a sessão porque eu não tenho registro. Então eu tenho que registrar antes de fazer. Vamos colocar aqui isso. Estava funcionando. Olha, da sessão salvo com sucesso. Aqui também eu tenho um botão de deletar, e se eu tiver o paciente, eu consigo deletar o paciente somente em dois casos: caso o paciente não tenha nenhuma sessão salva, ou conforme o que vai ser explicado no TCC lá também, sobre a regra de descarte, que eu tenho que na verdade o profissional tem que permanecer com esses registros em até 5 anos. Então registros com menos de 5 anos ele não consigo. E outra coisa, ele tem que estar inativo. Se eu colocar em inativo e tentar
excluir, ele vai dar que o paciente não pode, porque a sessão dele possui menos de 5 anos. Se eu mudar aqui a data das sessões para 2020 e salvar, ele vai estando inativo. Vou colocar aqui novamente em ativo e tentar deletar. Ele não vai, se ele precisa estar nativo, ser excluído. Se eu colocar ele inativo, como as duas sessões fazem 5 anos, ele vai me dar perguntando se eu desejo excluir e consigo excluir. Aqui, como não tem nenhuma sessão, eu consigo excluir também. Então, vamos criar os pacientes aqui. Ativo. Colocando aqui só o preenchimento, só para mostrar de exemplo. Aqui então, os meus pacientes, se eu colocar os indicadores clínicos e salvar, colocar lá também. E salvar sessões. Aqui na página principal eu tenho um indicador de aqui na verdade tem um gráfico de indicadores, então ele vai me mostrar aqui todos os indicadores e a quantidade de vezes que eles foram adicionados. Aqui também no campo de busca eu consigo colocar se eu pesquisar pelo indicador, eu também consigo. Eu tenho aqui o indicador, então eu consigo também fazer essa. Então, como tem alguns projetos futuros para melhoria do sistema, ele também tem um sistema de paginação aqui, caso eu tenha mais de, ele vai listar seis pacientes aqui na tela. Caso eu tenha, vamos colocar aqui novamente, vamos criar uns pacientes aqui. Criar pacientes iguais aqui só para demonstrar essa parte da paginação. Paginação, caso eu tenha mais de 6 pacientes, ele já me joga para parte da paginação. Caso eu tenha mais aqui, tem a paginação também. Eu ainda tenho que fazer algumas melhorias na questão de interface, fazer algumas adaptações, algumas coisas, mas a princípio o projeto é esse. Vamos sair aqui e retornar para a página. E temos aqui, estão todos salvos os sistemas dentro do banco de dados. Então seria um sistema para registro e documentação de sessões. Eu tenho o banco de dados em MySQL, então toda vez que eu clicar aqui eu consigo colocar as sessões dos pacientes. Ela fica com um número cronológico, de ordem cronológica aqui, da última para a primeira. E aqui eu consigo alterar a data, o número da sessão não, porque ele é automático.
e eu consigo excluir os indicadores por aqui mesmo. Se eu salvar a sessão e voltar lá nos registros, ele só vai me mostrar nova 1. Então ele também está interligado com o... É isso, a princípio seria essa a parte funcional do projeto, e é assim que funciona ele.